Olá pessoal, eu me chamo Luciano, sou professor de Geografia e trouxe aqui para vocês a correção da semana 4 do PET volume 6 do nono ano do ensino fundamental. Bom, vamos lá, atividade 1. Ele vai fazer a seguinte pergunta, né? De acordo com o texto da semana, as políticas de combate à fome adotadas ao longo das últimas décadas não foram totalmente eficazes. Por quê? Então até trouxe um gráficozinho, né, mostrando que realmente a fome ainda está afetando muitas pessoas no mundo, né, sendo essa questão da subalimentação. E aí eu coloquei devido a ações pontuais, não levando em consideração o fato da fome envolver outros aspectos permanentes e estruturais, como a exclusão econômica e a região de difícil acesso para transporte e produção. Então, só como um exemplo, quando fala aqui de questões de exclusão econômica, uma vez eu fui para São Paulo e o pão de queijo lá era R$ 9. Então, assim, quem mora aqui em Minas dificilmente encontra um pão de queijo nesse valor. Quando você fala de exclusão econômica, não significa que a pessoa não tem dinheiro, mas às vezes os produtos, os alimentos, eles são tão mais caros que aí ela tem que comprar menos alimento, tá? E mesmo assim, quando se fala de subalimentação, não é que a pessoa ela não come nada, mas ela come muito pouco, que ela não é uma pessoa que, vamos assim dizer, saudável, né? Que ela se alimenta muito pouco. Então, se normalmente a gente se alimenta 3, 4 vezes no dia, 5, 6 até, são pessoas que vão se alimentar uma vez no dia ou 2 vezes no dia, então assim, vai comer muito pouco mesmo, né? E aí entender que está envolvida essa questão financeira, de às vezes os alimentos eles serem mais caros, então por isso que até no texto ele tratou, né, mercados mais acessíveis, e ali depois também falar sobre essa questão do acesso, né? Então nem todas as regiões têm essa facilidade em produzir, né? Às vezes estão no deserto, às vezes estão regiões muito difíceis de ter transporte, somente estradas rurais, então tudo isso faz ser um problema estrutural, tá? E permanente. Isso você não consegue muitas vezes combater, tá? Então se a pessoa ela mora num lugar que seja difícil chegar lá, só a pessoa sair de lá. Se ela continuar morando lá, vai ser sempre difícil chegar lá, tá? Então isso fecha essa questão, essa resposta. Atividade 2, de acordo com o gráfico apresentado no texto, qual é a participação dos países da Ásia, Europa e Oceania entre a população subalimentada existente no mundo? Então, esse daqui é o gráfico, tá? Que foi colocado. Então, coloquei lá, os países da Ásia apresentam um número alto de pessoas subalimentadas, entretanto, uma diminuição da subalimentação, né? Ao longo do tempo, a gente está vendo que está diminuindo o gráfico dos países aqui da Ásia, tá? Já enquanto, né, a Oceania ela apresenta um aumento, dá para ver aqui nessa bolinha bem pequena que é azul claro, tá vendo que está tendo um aumento, né? Mas ela apresenta um número bem menor de pessoas. E a Europa, né, ela vai apresentar os melhores dados, sendo um percentual muito baixo sobre a alimentação dos países. Então a Europa seria esse roxinho, então a gente vai ver que tem até alguns anos que nem aparece pessoas, né, com quantidade sendo subalimentadas. Então a gente vai ver que realmente lá tem uma política de valorização, né, de levar mesmo alimentos, tentar combater isso. E a gente sabe também que a condição do país, né, quanto melhor for, vai ser mais fácil de ter esses acessos, né, esses recursos. Atividade 3. Qual é a visão sobre as políticas de combate à fome no lugar onde você vive? Então eu coloquei duas aqui que é basicamente brasileiro no geral, né? Que é o desenvolvimento da agricultura familiar. Então assim, você vai ajudar principalmente essas pessoas que plantam em pequenos terrenos, plantam em casa, a comprar, né, produto para essas pessoas. Então várias escolas mesmo, elas preferem comprar desses agricultores que plantam, né? É, em agricultura familiar e o auxílio financeiro, né, como o Bolsa Família. O Bolsa Família é o maior programa, né, brasileiro de combate à fome, né, que é as pessoas que são condizentes, né, ao acesso recebem um dinheiro mensalmente, né, para se alimentar. Mas aí, isso aqui, se tiver algum também onde você vive, souber de outro, vocês podem complementar aqui também, tá? Esses dois aqui são bem gerais mesmo, no geral do âmbito brasileiro. Atividade 4. Elabora um pequeno texto e conecte o que foi estudado nessa semana com o gráfico acima. Então, esse aqui seria o gráfico que ele colocou. Esse gráfico eu até trouxe no vídeo da explicação, tá? Quem quiser, assiste lá, tá? Eu coloquei lá, os eventos catastróficos são fatores importantes para o aumento da fome no mundo, principalmente as secas, em que a agricultura é,
fica sem água, né, para as plantações, perdendo não só os alimentos, mas o investimento financeiro, que às vezes pode ser necessário para as famílias passarem fome. Então, assim, principalmente quando se trata daquela questão de agricultura familiar, muitas vezes as pessoas elas investem basicamente tudo que ela tem para ter uma plantação e recuperar, né, ser aquele ganha-pão dela, né. Então, quando você passa por secas ou passa até como outros fatores aqui, tempestades, terremotos, né, inundações, até que aqui no Brasil não vai encontrar terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, mas aqui é bem possível, né, inundações, tempestade, tudo isso pode acarretar perder mesmo aquela plantação. Então, assim, quem ainda tem investimento alto consegue lidar bem com isso, né? Pode sofrer ali no início, mas consegue. Agora, com os pequenos agricultores, esses agricultores tradicionais, quando passam por esses eventos catastróficos, né? Esses, vamos dizer assim, mais da natureza, dificilmente eles conseguem reverter isso se eles não tiverem um auxílio, né? Por isso que aí tem auxílio mesmo do governo para incentivar, né? Ter um empréstimo mais barato e assim em diante. Mas acho que dá para entender bem com essa explicação aqui a resposta da atividade 4. E aí com isso a gente fecha esse PET volume 6, tá? Qualquer dúvida vocês podem comentar aí. E fico no aguardo pro PET 7, ok? Tchau, tchau.